Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Facebook, na TV Orkut, no canal 21 da NET, onde o normal é ser diferente. E aqui o normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta. Boa noite, planeta Terra, a todos os amigos que estão plugados aqui no Enigmas. Gratidão por assistir e compartilhar o programa Enigmas nas redes sociais. É verdade, estamos aqui hoje com vários recadinhos para vocês, mas antes de mais nada eu gostaria de dizer que nós temos uma nova parceria que queríamos passar para vocês, que é a Quiberon. Vocês conhecem esse sistema de emagrecimento? Ele é desenvolvido para tratar de gorduras localizadas, corrigindo defeitos estéticos em culotes, barriga, papadas, braços, enfim. Ele é tratado com toalhas quentes e frias, o Douyin e o exclusivo ponto de OBK, que é deles, desenvolvido e patenteado junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essas aplicações em conjunto com outros procedimentos vai auxiliar que a corrente sanguínea ela regule e, por consequência, com uma função do hipotálamo, ela regula a saciedade quanto à comida. E você vai legal, emagrecendo, né? E ele não é invasivo, você sabia, Cris? Ó, Legal, não hein? tem ingestão de nada e nenhum tipo de aplicamento nenhuma aplicação de medicamentos, desculpe. E todo o resultado ele é obtido da forma natural, com substâncias de redução de ansiedade. Esse é um mistério. Você Olha, que saber legal, hein? se adaptar ao tratamento. Então não tem nada aí, nenhuma aplicação. Você gostaria de aprender ou de... Na ser- verdade, de ter uma franquia da Quiberon, Olha, que legal, hein? Então, anota aí o telefone, 3482-6381 e fale com Kátia de Gaia. Falando nisso, São Kátia, Paulo é 11. São Paulo 11. Então, abra sua franquia em qualquer local do mundo, do Brasil, onde você quiser. É uma franquia estruturada. É só entrar em contato que eu passo mais informações. Verdade, mas Kátia, você está muito elegante hoje, né? Ah, você também, né, Cris? Pois Casa é, Shiva. Casa Shiva, Hari Shiva, né? E também Tony Gandra, nosso produtor visual, nossa gratidão aí. Toda semana ajeita nosso cabelo, faz a maquiagem. E deixa a gente assim, super bem, né, Kátia, na fita? É verdade. Estamos realmente muito felizes com estas parcerias maravilhosas. Que aparência, ela não é tudo, mas ela implica num cartão de visitas e é importantíssimo. O Tony já esteve aqui falando sobre aparência. Vocês sabem que é importante, dependendo do mercado que você atua, aliás, na vida, para sua autoestima, né? Com certeza. Eu né, vou Kátia? passar aqui o telefone de contato do Tony para você fazer a sua leitura visual, que é o 11 3251 4422. Maravilhoso. Você muda mesmo, de dentro Fica para aí fora. nos Jardins de São Paulo. Na Alameda simplesmente Franca. Maravilhoso, espiritualista e é parceirão do programa Enigmas. Gratidão, Tony Gandra. É verdade. Nós mudamos totalmente a pauta de hoje. viu, Hoje, gente? hoje nós tivemos que mudar porque tivemos um probleminha com o nosso entrevistado. Ele está adoentado, mas agradecemos assim mesmo, né? O carinho, o respeito que ele teve conosco. Gratidão, Rodrigo Simão. Esperamos que você melhore rapidamente e que, quem sabe, mais para frente a produção venha chamá-lo, né? Com certeza. Kátia Gaia, você sabe que hoje temos dois entrevistados, né? Temos. Temos dois entrevistados hoje, como a Kátia fez comigo algum tempo atrás, hoje eu vou fazer com ela. Kátia Gaia é taróloga, além do que ela é uma terapeuta holística, né? Mas hoje eu quero saber tudo sobre o tarô. Kátia, você tem a mensagem de hoje? Não. Então, vamos dar um recadinho, possa? Pode, claro. Então, tem uma mensagem que eu li que eu acho muito interessante e que eu não vou falar exatamente a mensagem, mas eu vou falar dar um feedback dessa mensagem. Por favor. Nós estamos num momento hoje, em pleno era de Aquários, onde as coisas estão pedindo essa mudança. E esses movimentos que estão acontecendo no Brasil, em São Paulo principalmente, mas no Brasil todo, com essa nova juventude que está aí, isso vem para mudar a cara do planeta Terra. E nós temos que apoiar a juventude, sim, nós que somos mais velhos, mas apoiar essa juventude, incentivando a não violência,
Porque essa era também é a era da espiritualidade, sabe? Então, eu acho que cada pai, cada mãe que tem um adolescente em casa e que eles vão sair amanhã e tem saído às ruas, vamos incentivar a não violência. Porque um povo pensante, com um povo pensante, o governo não vai saber como lidar, a não ser fazer o que o povo deseja. Então, que sejamos nós, esse povo pensante dessa época, e incentivemos os nossos jovens a refletir e a não entrar nessas coisas que estão acontecendo, os vandalismos. Né? Vamos fazer tudo com pacificação, porque o amor é a única energia capaz de mudar o planeta inteiro. Então, para você jovem que acompanha o programa Enigmas, eu sei que são milhares e milhares de jovens, e eu e a Kátia, a gente vê isso nos shopping centers, quando a gente sai para passear, que todo mundo quer tirar foto conosco, e Cris de Pascoal e Kátia Gaia sempre juntas, e nos honra bastante isso. Então, nosso pedido a vocês, não entrem no vandalismo, façam com muita lucidez, porque, olha, cara pintada já mudou muita coisa no país. Mas pode continuar e vai mudar muita coisa, depende de você, porque a política sabe lidar com o vandalismo porque ela coloca a polícia em cima, mas com gente lúcida e desperta, eles não vão saber lidar, porque nós somos um povo que sabemos o que queremos e vamos deixar a nossa marca luminosa nesse tempo. Não é verdade, Kátia? O país, ele é riquíssimo, nós temos noção disso, apenas a forma como está sendo administrado é por interesse deles. Nós precisamos, já que colocamos eles lá, né? Independente do voto do seu candidato estar lá ou não, nós precisamos honrar politicamente e entender de política, que é muito mais do que a gente tem visto. Então, realmente precisa mudar, sim, e nós podemos fazer isso. É verdade, Kátia. Tem outra coisa. E não esquecer nas eleições esses políticos que hoje estão no poder, que são os abutres que estão no poder. Inclusive, Kátia Gaia, se você puder puxar o Facebook aí. Sim. Tem um deputado do Tocantins que apareceu no Facebook com uma onça pintada. Ai, pois é, eu vi também. Gente, como é que pode um representante do povo, que deveria zelar pela nossa fauna, flora, pelo nosso Brasil, mostrar uma onça pintada, que é um animal em extinção, independente se fosse extinção, mostrando tamanha malvadeza como se fosse um herói de nada. Então, ô Tocantins, estado do Tocantins, vamos criar vergonha na cara, porque a floresta do Brasil é o pulmão do mundo. E cada espécie que nós extinguimos, nós estamos extinguindo a nossa própria espécie. Então, estado do Tocantins, Brasil, vamos ficar de olho, porque logo, logo vai ter eleições. E nós precisamos lembrar dessas coisas. Os direitos humanos, que estão lá, pessoas extremamente preconceituosas, defendendo direitos humanos. Que direitos humanos? Quando se fala de direitos humanos, não pode se esquecer dos deveres humanos, de igualdade e fraternidade. E estão sendo esquecidos pelos políticos. Então, acorda, Brasil, vamos realmente mudar a cara do Brasil, mostrando que nós somos a maioria. E que essa maioria é uma maioria pensante, não uma maioria, apenas uma massa que não sabe, que não quer e que só segue o que os abutres mandam. E o mais complicado, Cris, que isso não é exemplo nenhum, né? E não é exemplo de nada. Desclassifiquem, neutralize isso. Isso tudo não precisa ser seguido. Não tem o porquê. E é nas eleições que nós vamos lembrar desses nomes aqui. Desses nomes e dessas caras antes da eleição, para você que é jovem, que acompanha a gente, para você que é jovem de 15 a 150 anos, que está aí conosco. E nós vamos mudar o Brasil através do conhecimento, do amor, da bondade e do fraternismo, sem guerra, com muito amor no coração. É despertar consciente, gente, simples assim. O Brasil tem esse papel fundamental no planeta Terra, né, Kátia Gaia? Com certeza. Bom, Kátia, mas eu queria convidar os nossos internautas, nosso público em geral, para ir com a gente para o Egito, agora dia 18 de novembro. Exatamente. Ó, nosso produtor já levantou o dedo, ele vai com a gente, o Mauro, né? É uma viagem inesquecível, são 12 dias, onde nós incluímos no roteiro o cruzeiro pelo Nilo, Alexandria, e a conexão de ida, gente, nada mais, nada menos, em Amsterdã. Então nós faremos um city tour, será extremamente agradável, fique tranquilo. Todo mundo veio perguntar para a gente aí, mas e o guia? Fala português? Sim, fala.
Então você vai entender tudo sobre história, metafísica, nós teremos as vivências. Ufologia. Tudo, absolutamente tudo. E quanto a esses conflitos que estão acontecendo, a Abatur é uma empresa extremamente responsável e não vai levar ninguém caso haja algum conflito no Egito. Mas então, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Na realidade é como aqui no Brasil. Em determinados locais tem algum problema e é sanado imediatamente. Tanto que eu e a Kátia nós somos num momento que dizia ser de conflito, mas eram todos focos separados e nós não atrapalhou em nada a nossa viagem quando fomos, né, Kátia Gaia? E assim também será. E nós contamos com você. Você quer passar o site da Abatur, Kátia? Que é o www.abatur.com.br. E o tour, vocês sabem, né? Tour em inglês. Então é 011, o telefone de lá, 3258-1100. Anota aí, 011-3258-1100. E olha, já vai fazendo suas reservas, porque parece que já está terminando os pacotes aí para viajar com Cris de Pascoal e Kátia de Gaia aqui. Agora, eu gostaria de apresentar minha pauta de hoje, Kátia Gaia. Por favor. Então, bom, gente, ela é apresentadora de programa, ela está sempre em todas as redes sociais, direto, conversando, interagindo com o nosso internauta. Ela está na Rede Brasil de TV e em outros canais aí que são tantos que eu não vou nem falar aqui de tantos que são, né, Kátia Gaia? Mas assim, minha amiga Kátia Gaia vai falar um pouco do conhecimento do tarô e desmistificar muitos assuntos em relação ao tarô. Ela vai falar arcano por arcano, mas antes de falar com a Kátia Gaia, que ela já está aqui, e ela vai falar desse assunto, que é um assunto que eu sei que ela adora, e além do que ela dá aula, né, em todos os espaços esotéricos sobre esse assunto, é uma estudiosa, pesquisadora desse assunto, não só desse, como tantos outros. Mas a gente já vai falar com a Kátia Gaia já. Kátia Gaia, vamos fazer as honras da casa? Sim, com certeza. Nós temos aqui um convidado muito especial, ele é autor, professor. Ele vai falar para a gente sobre esses contos em São Paulo. Olha que bacana, contos suaves. Ele vai falar um pouquinho desse trabalho, entre outras coisas. Nós convidamos aqui Flávio Nota Roberto. Bem-vindo! Bem-vindo, Flávio. Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Uma honra enorme estar contigo. E conte pra gente um pouquinho sobre seu livro, como surgiu a ideia. Bom, esse livro ele tem toda uma história, né? Ele é mais velho praticamente do que minha filha de 13 anos. Eu escrevo assim, já faz 14 anos e sempre pensei em publicar, mas como filho, um livro você, na verdade, tem que sentir que ele está pronto para o mundo, porque ele vai ser surrado, vai ser criticado, ele vai ser contestado, ele vai ser, enfim, elogiado também. Enfim, então foi um processo longo, mas um processo que eu gostei muito, porque as pessoas que têm lido têm visto São Paulo de uma perspectiva diferente. São Paulo, ela está assim, ela está como o palco de histórias humanas, histórias de vidas com decepção, com desilusão, com crescimento, com superação, com, enfim, são histórias bem interessantes sobre São Paulo, de pessoas que vivem em São Paulo. Bom, eu sou paulista da Gema, né, Kátia? Eu sou do Ipiranga, sou paulista nata, né? Filha de italiano aí, com uma descendência judaico-cristã aí. E eu tenho muito interesse em conhecer sobre esses contos suaves, hein, Flávio? Tá bom. Aliás, eu quero que depois ele conte um conto desses contos, entendeu, Eu sou Kátia? fã de contos, porque realmente eles contam coisas bem interessantes, não são coisas tão naturais. Ele estava falando nos bastidores aí, um que vale muito a pena. Coisas muito enigmáticas. Mas antes, Flávia, eu vou convidar você a ouvir um pouquinho do tarô e depois nós vamos entrar nesses contos aí. Porque é sempre lindo andar na cidade de São Paulo, né, Kátia? Verdade. Bem, eu quero mandar um alô para o Pedro e para a Luísa de Portugal, né, que estão nos assistindo. Muito obrigada. Ô, Pedro, um beijo grande, Luísa. Gratidão pela interação conosco, hein? Paraíba, Piracicaba. Olha aqui, o nosso Brasil, nosso interior de Brasil São Paulo. luso brasileiro. Tem muita gente aí, muito legal. Vamos Bom, lá. Kátia Gaia, responda para o nosso internauta. Eu adoro tarô, né? A Kátia sabe disso. Porque quem é que não gosta? Né? Verdade. De tirar aquela cartinha para saber o que vai acontecer? Ou... Kátia, fala um pouco o que é o tarô para o nosso internauta. Bem, eu trouxe 2 tarôs que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas de forma geral. Tarô é uma ferramenta de autoconhecimento puro, na qual você tem os arcanos,
E esses arcanos representam arquétipos ou personalidade. Cada uma dessas chaves de conhecimento abrigam palavras, né, trazem palavras maravilhosas com fundo positivo. Então, nós não vamos cair numa superstição e previsão somente, Cris. Isso é legal. É porque assim as pessoas acham sempre, né, Kátia, que o tarô vem só para Falar de futuro. falar de futuro. Mas o tarô também é uma ferramenta psicológica, não é? Total. E Jung já falava isso, né? Olha que legal, né? Então tem todo um tratado específico que vai falar da pessoa, não só do que ela pratica hoje dentro das suas áreas comuns, como psicologicamente, como metafisicamente falando. Hoje, quando a gente pesquisa um oráculo, nós vamos além das aparências. Então, cada carta traz as suas figuras, existem símbolos, cada um dos sistemas aproveitam, às vezes, uma civilização, como eu trouxe o tarô egípcio. Este passou por todos os templos quando nós estivemos lá, né, Cris? Você lembra muito disso? interessante, é verdade. Eu ficava sempre atrasadinha porque eu fazia ali as minhas vivências. E ele vai falar de uma civilização, ele vai dizer sobre os costumes e a cultura. Então, ele agrega fatores e ferramentas de cada civilização. Então, nós temos o tarô cabalístico, nós temos o tarô de Marsella, nós temos tarôs das bruxas, vários tipos dos anjos, os santos, os arquétipos femininos. E o tarô cigano, que é um pouquinho diferente, nós não vamos entrar agora. Mas esses que eu acabei de dizer são sistemas únicos, com arcanos maiores os arcanos e menores. sempre se repetem em todos os tarôs. Todos. Eles possuem 22 arcanos maiores, que são os principais. É um caminho. Na verdade, existe até uma vivência que um complementa o outro. Você cria uma história, você cria contos. Olha, que legal. Então, eu quero conhecer o primeiro arcano. Vamos falar lá do Eu primeiro deixei arcano. na ordem para Sim. você, Cris. Vamos lá. Não, assim. O produtor Nós vai vamos tirar começar um close aqui. Ele está aqui, o nosso A produtor? primeira carta é o louco. O louco. Eu adoro essa carta, gente. Ele não é nem o 1, porque ele é o 0 ou ele é o 22. Então, ele complementa o giro. Ele começa ou ele termina. Aí depende muito do tarólogo. Por exemplo, numa tirada, o que significaria, claro, assim, basicamente, porque eu sei que é muito profundo o tarô, então não dá para você, em meia hora de programa, falar do que é o tarô todo. Mas, basicamente, o que significa o louco? 8 ou 80. Ou tudo ou, Ou nada? nada. Eu acho que é meio crise de Pascoal também, hein? Eu ia falar, mas você já usou tudo Eu bem. passo a régua, viu, gente? Para mim não tem esse negócio, não. Mas ele é tudo de conhecimento, ele é tudo de bom, porque através da ousadia ele vai longe, Cris. Então é um oráculo maravilhoso, porque em si cada lâmina é um oráculo. Vamos pedir para o nosso produtor tirar um close do louco aqui. Ó. Esse é o do tarô louco de baixo, egípcio. não de cima. O Isso tarô egípcio. mesmo. Bom, o louco, então, é aquele que vai... É tudo ou nada, hein, gente? Vou colocar aqui, tá, cara? Tá bom. E a segunda carta do tarô? Aí nós estamos com o mago. O mago. É. O que significa o mago, Kátia? Aí nós vamos falar da química, da alquimia, do dinamismo, do uso da criatividade de forma expandida, né, para o alto. Então, ele usa os artifícios, o usa aqui é uma forma de falar. Ele habitua-se a utilizar da espiritualidade para a alquimia aqui no plano físico. É uma carta muito forte. É uma carta positiva, Kátia? Positivo. E o louco é positivo ou negativo? Também positivo. Positivo. Eu sempre encaro de forma positiva. Eu vou fazer metade aqui das cartas, gente. Depois eu quero saber um pouco desses contos de São Paulo. Claro. Sei que a Kátia Gato também está super curiosa aqui, né? Sim, sim. Vamos lá. A terceira carta do tarô Olha lá. é... A sacerdotisa. Essa aqui é a Kátia aí, pessoa, né? É verdade, é a grande mulher, aquela que traz a magia na mão, traz todos os arquétipos de maioridade, de intelectualismo, a inteligência absoluta. E ela usa a magia e a intuição, claramente. O tarô faz previsões, Kátia Gaia? Sim, você tem a Pro condição de futuro, usar não. técnicas, né? As técnicas que vão te levar às previsões futuras. Mas nunca esqueça de uma coisa, gente. Quando você busca um tarólogo, não adianta nada você saber do futuro se você não faz nada no seu presente. Aí sim, né? E, por exemplo, Kátia,
O tarô, ele pode oferecer uma solução para uma pessoa, sim ou não? Ele indica caminhos, sim. Como disse, é uma ferramenta, assim como o psicólogo usa. E a forma como eu utilizo o tarô, que é a taroterapia ou a consultoria oracular, ela vai absorver esses recursos e levar para a pessoa, sim, caminhos. Mas livre-arbítrio, todos nós temos que respeitá-los, né? Claro, claro. Necessariamente o assistido ou o consulente não vai olhar e fazer aquilo que você está mandando. Muita gente, sim, por isso que nós temos que ter responsabilidades. Essa carta é a Imperatriz. É a senhora que manda, né? E o mando dela, digamos, o mandato que ela exerce dentro das condições é de pura força. Ela está assim um pouquinho vazada por causa do nosso croma. Mas ela é a força de comando. Força de comando. O imperador, né? Ele está ligado a ela, é aquele que também manda, ele é absoluto, ele é inteligentíssimo, astuto, ele usa os recursos do poder. É uma carta dual, sabe, Cris? Dual. A Imperatriz é Ela é positiva. positiva. E o Imperador? Ele também mas é uma carta que exerce o poder e dependendo da forma como ele utiliza, pode ser para o bem ou para o mal, né? É o poder. Verdade, o poder. Aí nós temos que ver também as outras cartas que aparecem, Certo. porque uma jogada não é uma única carta, né? Esse aqui é o Hierofante. É, o Hierofante. É o sábio, é aquele que se recolhe para refletir, pensar, saber, conhecer. Dificilmente ele vai colocar tudo isso em prática, mas as pessoas o procuram. Então ele distribui o conhecimento. Essa carta eu acho do egoísta também, viu? Ah, é? Isso dentro do meu conceito. É aquilo que eu pesquisei, porque ele fica ali. Ele não sai para distribuir que nem a Cris e a Kátia, sabe? Porque o conhecimento, realmente a Kátia tem razão, conhecimento só é conhecimento quando é dividido para ser multiplicado. É né? verdade. Por isso tem os professores aí. Eles aprendem para ensinar e formam outros mestres, outros professores, né? É Kátia? verdade. Bom, esse aqui é os amantes. Isso. Kátia vai tirar uma depois aqui no programa Enigmas, que eu quero saber o futuro do Enigmas. Hein? Essa carta ela é bem interessante, é a carta da dúvida. Então, ela sempre vai te colocar dentro de um foco de dúvidas, de reflexão, de questionamento. E fala também de amor, mas um amor mais físico, viu, Cris? Um amor mais sensorial, né? Perfeito. Um amor mais... Isso aí. O carro. O Kátia, carro é a carta da rapidez, da fluidez. Tudo acontece muito rápido. Essa carta ela é muito gostosa porque ela às vezes te atropela se você não estiver caminhando, né? Então vá adiante porque o carro está te ajudando, está te impulsionando. Agora aqui tem a força e tem a tem uma leoa. Sekhmet. Aqui, né? Sekhmet. Maravilhosa. A força é a força. É aquela que tem punho, é a guerreira, é a fortaleza, é aquela que vai atrás, né? Atinge seus objetivos, com certeza. É uma das cartas mais lindas deste oráculo. Gente, é muito interessante o tarô, né? Porque quem é que não gosta de fazer uma consulta com o tarô? Eu ganhei de presente da Kátia, de vez em quando eu puxo uma cartinha. Eu não sei exatamente o significado, eu ligo para a amiga aqui, né? Para a Kátia me falar. É o Eremita. Kátia, esse ainda, ele é bem parecido com o Hierofante, porque assim, a diferença entre um e outro não está certinho, Mauro. É que na realidade tem o croma. A diferença desta para o Hierofante é que o Hierofante ele traz mais a religiosidade. Esse traz mais a introspecção. Também é uma carta para egoístas, porque as pessoas também o procuram. Então, ele compartilha conhecimento de uma forma mais simples. Tá? O outro é mais um aspecto religioso. Ah, entendi. Tá? Nós estamos na a carta roda 10. da fortuna. Metade do tarô aqui já está, hein, Kátia Gaia? É Metade isso dos aí. arcanos superiores, né? Que é chamado, né? Dos arcanos maiores, perfeito, que são 22. Esta carta é a carta do giro, a crença natural, aquilo que nós falamos, uma hora eu estou por cima, outra hora eu estou por baixo, os grandes ciclos, os términos, os recomeços, enfim, desta forma que é a vida, né? É uma carta que fala muito da sua atualidade. Você vai mudar, é uma transformação, enfim. É verdade que a gente muda, Kátia Gaia, de 7 em 7 anos? Ou de 9 em 9 anos?
Como é que funciona isso? Numerologicamente, nós temos ciclos de 9 em 9 anos, nós temos os ciclos anuais e nós temos os ciclos também de vida, que implicam aí cada um dentro do seu mapa, que são de 0 a 28, de 28 a 56, depois de 56 anos. Numerologicamente. Numerologicamente, eu sei porque a Kátia é numeróloga também, viu, gente? Ela vai passar já já o site aqui. E o telefone para quem quiser fazer a leitura de tarô com ela, que é maravilhoso. É uma pessoa assim, muito consciente no que fala, no que diz, conhece muito, né? Na numerologia, Kátia, vocês usam tarô e numerologia juntos ou não? Eu utilizo sim, principalmente para prazos, né? Para algumas questões que as pessoas solicitam. Principalmente quando você faz uma abordagem empresarial, você usa números sim, principalmente para você ter captar, né, mês a mês para aquela pessoa, como é que a empresa funciona, e pessoalmente também, porque os arcanos estão ligados à numerologia. Correto. Você reduz, né? Kátia, você também atende as empresas, pelo que eu estou sabendo, né? Várias empresas, sim, multinacionais. Eles fazem esse trabalho para saber o futuro da empresa, para saber as possibilidades da empresa. Como que é, Kátia? Exatamente. Eles me abordam as questões econômicas e também as previsões mês a mês. Então, eu posso fazer dentro da numerologia e tarô e numerologia. Certo, Kátia. Agora, antes de a gente começar com os contos... E também, suaves, quando as pessoas estão sendo admitidas na empresa, nós fazemos ali uma abordagem metafísica daquela pessoa. Olha, que interessante. Bom, calma aí, que ela vai falar da justiça e vai passar, a pessoa está pedindo endereço, telefone. Vamos lá, a 11ª carta, justiça. É uma carta fantástica. Ela vai falar exatamente disso. Da justiça divina. Daquela que, Maat, ela representa o alto e embaixo. O padrão vibratório da justiça. Que a divina ninguém engana, viu, gente? Você se engana, mas você não engana a Deus ou o sagrado. Ainda bem, né? Porque pelo menos tudo que é errado jamais vai passar desapercebido. Que isso é muito importante, até porque a lei de ação e reação é a única lei que não falha, né? Com certeza. O que se faz aqui mesmo se paga. Então, vamos pensar bem antes de agir, de fazer as coisas, para que a gente não tenha depois um retorno, porque tudo que vai e volta, né? Mas, Kátia, antes da gente passar para nossos contos suaves, passa o telefone, que o pessoal tem um monte de gente pedindo aqui, Kátia Gaia, seu telefone e o seu site, e como fazer para marcar uma consulta com você. Super fácil. Você pode ir no meu website, que é o www.soldegaia.gex.com.br. Você pode me encontrar no Facebook, eu passo maiores informações, trabalho com hora marcada, o agendamento é prévio, telefone, Skype ou pessoalmente. Atendo em vários locais em São Paulo, atendo grupos e estou à disposição. Meus telefones é de São Paulo, 3482-6381 ou 99118-5320. É isso aí. E se você quiser ser parceiro do Enigmas, divulgar seu produto, ser entrevistado aqui, entre em contato aí com Kátia Gaia. É 3482-6381 e a gente vai ver as possibilidades de pautas que tem aqui no Enigmas para você. Comercializamos os dois, tanto isso. a entrevista quanto o quadro cultural. É isso aí, gente. Entre em contato que a Kátia vai conversar com vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar estar conosco. Agora vamos falar dos contos suaves, Kátia. Vamos, eu estou super curiosa para saber daquele que ele falou nos bastidores. Ele contou um conto aqui que é um enigma. Eu vou querer saber agora. Bom, conte pra gente, Flávio. Flávio, conta esse conto que você nos contou para o nosso internauta. Claro, originalmente havia 30 contos para serem selecionados nesse livro, né? Mas eu queria fazer um panorama direcionado. Então, enfim, aí o conto, na verdade, que resta daqui é o conto chamado Sonho. Originalmente tinha um outro nome, que era Werther, que remetia a um texto do Goethe, né, que ele escreveu, As Lamúrias do Jovem Werther. Estou me confundindo aqui, tá? As Lamúrias do Jovem Werther. Mas aí depois, por uma razão que eu fui pensando, eu coloquei o Sonho, que é a história de um... Eu não gosto muito de narrar os contos, acho que... Porque a minha percepção como escritor é diferente de leitor. E você vai ter uma percepção totalmente diferente quando você lê. Mas enfim, esse conto Sonho conta a história de um jovem
que ele, na verdade, ele é assassinado na periferia de São Paulo, só que ele não percebe que ele tinha desencarnado, e ele vê o corpo no chão, e aí ele fica vendo todo mundo se movimentando, e ele vê a mãe chorando, tudo, mas ele não percebe que ele fazia parte daquela cena. Então, aí depois, aos poucos, ele se descobre, então ele vê o seu próprio corpo no chão, e ele olha, se assusta, e percebe que ele está lá, e as pessoas não conseguem ouvi-lo. A certa altura, nas reflexões dele, ele ouve uma voz, porque ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí a voz fala, suba. Aí ele, para onde? Aí ele começa a subir. E ele vai até o final do universo, no negro total, né? Tem o Machado de Assis, no início de Memórias Póstumas, ele narra o delírio, né? Que também tem a ver também, faz um paralelo. Ele narra o delírio, em que o Brás Cubas ele vai para o início dos tempos, que era o branco total. Então esse conto ele vai para, na verdade, o final dos tempos, que é o negro total, a ausência de cor, a ausência de vida total. Enfim, então ele sobe no finito do universo, está lá, não aguenta, ele volta, despencando o universo inteiro. Então ele vê o espaço sideral, ele vê a Lua, ele vê os cometas, ele vai descendo tudo. Chega no planeta Terra, o que aconteceu com a Terra? A Terra tinha acabado tudo. Ela acabou. E esse trecho, né? Quer dizer, a Terra ela tinha virado, na verdade, um apocalipse, né? Destruição tudo. Havia resquícios de humanidade. Havia as pirâmides, havia algumas estradas, só que não havia mais vida. E permite fazer uma leitura breve? Tem um trecho aqui que eu acho bem interessante, que ele fala, né? Logo meu planeta havia ficado para trás, e em seguida o sistema solar e toda a galáxia. Depois era o universo, que já ia além das minhas vistas. Todo o universo. Fui parar em um lugar de vazio total, silêncio total, ausência total. Apesar de negro, eu via. Temi meu destino. Meu Deus, esteja comigo, sou frágil, Senhor. Rezei fervorosamente, sem nunca saber o que era rezar. Lá na terra, meu corpo, na calçada, aos prantos de parentes, a admiração de conhecidos e desconhecidos. Não posso aguentar, não consigo, quero voltar. E aí depois ele volta. Ele volta, despenca. E no final, a reflexão que ele faz é justamente essa, né? Ele clama, né, a voz. Ele fala, né, ele fala assim, Senhor, o que aconteceu comigo? Quero acordar, o que houve com o meu planeta, que acabou todo? Aí ele, percorreste o universo, meu filho. Tremi, porque tais palavras voltaram do nada. O mundo em que vivias foi este lugar, sem vida e escuro, agora e doravante. Ele já não existe mais. Foi destruído como suspeitavas. Perplexo e com alguma coragem, lembrei a voz. Mas não faz horas que eu morri assassinado a tiros, na cabeça, bem em frente da minha casa em São Paulo, no Itaim Paulista. A mesma voz nada respondeu. Parecia ter me abandonado, mas não tinha dúvida. Era Deus. Dentro de tudo isso eu queria entender. O universo era imenso. Eu estava lá nele, em algum ponto, querendo o meu mundo. Não, nunca entendi. O absurdo de ser algo que vaga sem propósito é como ser o próprio tempo. Eu refleti. Hoje, eu sou o tempo da eternidade. E quem sou, o que sou eu? Consciência, certamente. Mas foi tudo agora, quase agora, não tenho dúvida. Foi quase agora que fui assassinado na calçada da minha rua, a poucos metros dela, por aquilo que tinha de mais humano, prova da destruição humana, do ódio do poder humano. Então esse é um conto bem... que profundo, né? É um conto muito profundo, de muita filosofia, muitos significados e significações, né, Kátia Gaia? Com certeza. E vocês sabem que o Flávio trouxe 3 exemplares para a gente sortear. Então, naquele esquema, você vai entrar no programa Enigmas do Facebook, dizer que assistiu o programa, vai falar o nome do livro e nós vamos sortear. Semana que vem nós falamos os nomes. É isso aí, gente. Entra e interage aí. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Flávio. Da onde surgiu essa ideia? Você que bolou? Essa história veio na tua cabeça ou são histórias reais que viraram contos? Todo mundo pergunta. Tem a primeira história, que é chamada Lágrimas. As pessoas leem, choram, me encontram, ficam com pena de mim e perguntam se minha mãe está bem, se ela está viva, se ela não morreu. Minha mãe está bem, graças a Deus, está ótima. Por quê? Porque a ideia de você escrever também, existe uma coisa chamada verossimilhança, que é fazer com que a verdade ou a realidade que você está inserida, você consiga passar um quadro, né, para quem lê. Então, ou seja, eu sou muito um escritor do realismo.
Não um realismo, né? Que esse é um realismo maluco, esse aqui desse conto. Esse ele destoa totalmente, não tem nada a ver. Esse conto, inclusive, esses símbolos, se puder dar um foco aqui, ó, né? Cada símbolo aqui, ele representa um conto, né? Então tem as carinhas, tudo. Esse do meio é o sonho. Repara, é falta de sentido, né? Se parar a pensar, ele está aqui, né? Ele não tem carinho, não tem expressão, não tem nada. Que é o que rege, né? No fundo também, a morte não deixa de ser a explicação de todos os enigmas e os conflitos que nós vivemos, sentimentais e por aí vai em nossas vidas. Mas enfim, então, tirando o conto, o sonho, os demais contos eu procuro trabalhar com a ideia da realidade. Não sou eu, não é o Flávio que está naquelas histórias, são personagens autônomas, não necessariamente tenham vivido aquelas experiências, mas certamente o meu olhar como escritor, como ser humano, estava em todas elas, né? Um olhar meio assim, tentando entender o que está por trás daquela pessoa que talvez sentiu aquilo ou não. Olha, que bacana, hein? E se o internauta está perguntando aqui, como adquirir o teu livro? Você pode passar seu site, endereço, ou alguma livraria que esteja disponível? Eu não coloquei em livraria o livro, mas ele só está sendo comercializado pelo site www.contossuaves.com.br e também pode ser por mim mesmo, né? Pelo meu telefone. Posso colocar o telefone? Por favor. É o 11, né? 99620 1529. Repete, vai. Pois não. 99620 1529, né? Prefixo 11. Pode entrar em contato, que vai ser um prazer enorme, viu? A divulgação Gente, o telefone bacana. dele, dos Pontos Suaves, está aqui no Facebook do programa Enigmas. Está disponível, se você quiser adquirir. E que se quiser ganhar um livro, é só entrar em contato com o programa, que tem meia dúzia de livros aqui para você aí. Agora, eu vou convidar você... Autografado. Autografado ainda, hein, gente? Por favor. Por favor, hein? Olha, vou convidar você a ouvir um pouquinho mais do tarô. E a gente volta para ele contar outro conto enigmático, esse conto, hein? Eu fiquei arrepiada, porque... Bem Você já interessante. pensou que situação? Você não tem conhecimento de espiritualidade, você morre. Você sai ali, hein, Kátia Gaia? Sai do corpo. É um choque para quem não tem esse conhecimento, né? Cair no meio do nada ou do escuro, né? É Muitas verdade. pessoas têm medo. Né, Mas do o que é legal escuro. é ele sacar que ele é uma consciência. Isso é legal. E que consciência e energia, ela se transforma, mas ela nunca morre. Isso é a coisa mais importante, né? Agora, eu vou continuar com as cartas do tarô, porque tem mais 10 arcanos superiores, que a Kátia vai explicar aqui. O enforcado. O enforcado é uma carta que já está dizendo, eu estou naquele ponto de resolver, eu preciso de uma solução. Então, ele ou está totalmente introjetado no problema, ou ele está fora, totalmente em desequilíbrio ou alienado. Então, é um ponto que você vai descobrir quando você trabalha com outras cartas, que ele vai te falar se a pessoa está introjetada demais, com um problema, ou ela está totalmente fora do foco. É muito interessante o tarô. Pena que não dá pra gente falar muita coisa, mas a Kátia está aqui, né? Outra hora a gente vai pegar ela e dissecar ela com numerologia. Ela já fez. Vamos falar sobre outras coisas, né, Kátia? Claro. Kátia, essa carta eu sei que é temida. A morte. E aí está Anubis, que traz a transformação e a renovação. Final de ciclo. Para mim, é uma das cartas mais importantes, que fala que realmente ou o pior acabou, ou o melhor está começando. Tomara que o pior sempre acabe, que o melhor sempre comece, né? Isso seria ótimo. Sempre um né? foco positivo. É verdade. A temperança, Deus é Isis, Kátia? Essa? Ela tem uma força incrível, essa carta. Ela vai te trazer um arquétipo de esperança, de força, de determinação. Diferente da carta da força, essa é a força espiritual, Cris. Então, é aquilo que você tem dentro de você e você busca como recurso da sua essência. É a força espiritual, né? Total. O Essa diabo. essa aqui também é temida. Eu sei, porque quando sai o diabo, você fala já... Aí, mas tem uma pior que eu acho no tarô. Depois eu vou falar para cá. Qual é? O diabo. O diabo é o sensorial, é a sexualidade, a sua dualidade. Não tenha medo dela, não. Ela é maravilhosa, porque todos nós temos um lado negro. Então, todos nós carregamos dentro de nós o quê? O bem e a ausência do bem, que é o mal, né? Que é o nome que nós adotamos como um rótulo aqui, nessa existência. E a gente só tem sombra, gente, porque todos nós somos filhos da luz. Quem faz luz é a sombra, não é? O enfrentamento do medo, né? Essa Enfrentamento carta. do medo, é verdade. Essa aqui
Olha, essa carta, a torre, toda vez que sai para mim, eu entro pelo cano, viu, gente? A torre. Eu odeio tirar essa carta do tarô. A destruição. Olha lá, o obelisco, né? Que nós estivemos lá, nós vimos lá em Luxor. É o obelisco, ele cai. Então, cai por terra todas as suas verdades, porque muitas vezes você está dentro da ilusão e essa carta te absorve. Então, ela diz que você estava vivendo de ilusão. Então, é a destruição do falso e te coloca em conexão com a verdade. Bom, isso aconteceu comigo, né, Kátia Gaia? É verdade. O falso caiu, mas a verdade chegou, né? É isso aí. É isso aí. Maat disse isso para ti, justiça. A estrela. É linda, é o espiritual, é a proteção, é aquilo que você tem de bom, né? As suas honras, o seu caráter. É tudo que você projeta do espiritual de forma protetiva. Essa aqui é a carta das bruxas e dos apaixonados, a lua. A lua também é a dualidade, né? Ela está ligada a toda a parte feminina, o seu sagrado, algumas coisas ocultas e que serão reveladas nas fases da lua cheia, da lua nova, das luas, enfim, né? Mas ela traz realmente aí a intuição, que é a carta da intuição. Agora, dizem que esta é a melhor carta do tarô. Eu vou perguntar para a nossa professora e nossa terapeuta holística aqui, é o Sol. É o Sol. O Sol é uma das cartas mais positivas, sim. Para alguns, ela revela a vida, a plenitude, a fertilidade, o foco do calor, tudo aquilo que eu abraço como verdade. É a carta do sim. Então, ela é muito positiva. Então, quando sai o sol é porque é tudo positivo, né, Kátia? Mas tudo que é demais também derrete. O sol também queima se você chegar perto dele, né? O julgamento, Kátia Gaia. Essa carta aqui, uma carta belíssima, inclusive, feita com reverência, reverências né? egípcias, né? Então, essa carta ela simboliza o certo e o errado, mas de uma forma muito, muito sagrada. Então, o julgamento é quando você está dentro de uma questão e você precisa de uma resposta. Não ligada à justiça, sabe, Cris? Dos homens. Mas nós podemos falar que é uma ética. É a carta da ética cósmica. Olha só. E todos os povos adoram essa questão de tarô, né? Há pouco tempo eu estive viajando aí para fora, a Kátia Gaia esteve junto. Como as pessoas adoram o tarô, né, Kátia? É uma coisa interessante como o povo gosta. Essa é a carta mais importante desse oráculo, você sabia? Porque é a carta do mundo. O mundo é tudo. Tudo. É o positivo, é a vitória, a sua força integrada com o sagrado. É a carta do sim multiplicada. Agora eu vou pegar a Kátia Gaia no pulo aqui, como ela fez comigo. Né? Kátia Gaia, dá uma embaralhada no tarô. Vamos lá. Eu faço isso com todos os oraculistas que vêm aqui no Enigma. Vocês sabem disso, né? Qual o futuro do Brasil? Nessas movimentações, a Dilma fica, não fica. O que você pode dizer através dessa carta? Tira para mim mais duas. Gente, é a sacerdotisa, né, Kátia Gaia? Que é Isis. O eremita, que saiu aqui. Eu vou tirar uma do fundinho aqui, Kátia. A roda da fortuna. O que você diz para o nosso internauta? Rapidamente, mudanças dentro de um quadro específico político. Ou a nossa governante, aí, né, a Dilma, se mexe, ou vão mexer com ela. Aliás, Cris, eu já tinha feito essa previsão na Rede TV, né, no especial de previsões, e eu acertei. Eu falei que seria bem movimentado o nosso segundo semestre, porque a população ia entrar em conflito com o governo. E aí está acontecendo. Pelas suas atividades paranormais, pelo seu conhecimento, Kátia Gaia, a presidente, ela chega até o final do mandato ou não, Kátia? Olha, eu já tinha observado isso porque eu tenho dúvidas. Na verdade, eu nunca senti a energia feminina no nosso país. Eu sempre vi a energia masculina. E eu sinto que a Dilma, ela está
à frente, porém por trás dela são outras energias. E nós vamos ter algumas surpresas aí. Eu acredito que nós vamos ter grandes surpresas. Não acredito que ela termine. Se terminar, vai ser dentro Quem sabe o pra da frente nossa força. quem sabe o Pra Frente Brasil da década de 70, que eu participei, que meus pais participaram, não se concretize hoje, né? Não Onde é? a União dos Estudantes queria uma mudança, que houvesse uma padronização, né, no Brasil, onde derrubasse toda essa diferença social e que todos fossem beneficiados, né? Onde não houvesse mais misérias, pelo menos. Parece utópico, mas sonho que se sonha junto, como diz o Raul, não é um sonho, é realidade, né, Kátia Gaia? Eu acredito que um ideal, Cris, ele não pode se perder porque uma pessoa saiu do poder. Com certeza. E também ele não é uma extensão. Mas nós vamos conhecer a história do Brasil agora, porque todo mundo acreditava em um partido que era popular. E nós não estamos vendo isso. Bom, eu acredito em mudanças e acho que elas virão. Penso que o que Eu a Kátia também. está dizendo tem muito fundamento. Agora, Kátia Gaia, os ETs estão anunciados por todos os governos do mundo. O que diz o tarô sobre os extraterrestres? Tem um monte de pergunta aí, hein, Kátia? É verdade. Olha aqui, eu tirei... Gente, eu tirei logo de cara o diabo. É o diabo. Logo de cara foi. Vamos ver. Então, essa é uma palavra que nós, humanos, que inventamos, né? Depois o mundo. Olha aí. O diabo, o mundo, Kátia. Vou pegar Mais uma. 3 cartas, né? Isso. A O tempestade. julgamento. O julgamento. O que você me diz sobre essas cartas? Sobre a presença alienígena? Eles vão aparecer, não vão? Cris, eles já estão aqui, porém aparecer para o mundo, isto acontecerá. Então eu vejo a carta da dualidade. O que vai acontecer? Alguns vão mostrar, outros vão falar, e aquela dúvida vai ficar no povo, mas terá o quê? Uma grande verdade, uma revelação, um fato incontestável, que quem tiver olhos para ver, verá, e até quem não tem, também verá. Aí sim, hein? Até final de 2014. Bom, gente, olha as previsões de Kátia Gaia. E agora eu quero saber sobre o... Aliás, a incidência está muito forte, porque essas cartas falam de quantidade. Então, cada vez mais forte aí o assunto. É Pode verdade, ver. é verdade. Os grandes E eu e países se Kátia Gaia reunindo. estamos aí logo, em breve, em congressos internacionais aí, que já fomos convidados e aceitamos o convite. Nós falaremos para vocês aí sobre esse assunto e quando será para que você esteja lá conosco. Verdade. Kátia, embaralhe então o seu tarô, que eu quero perguntar sobre o programa Enigmas. Porque o normal aqui é ser diferente, né, Kátia Gaia? E o normal é ser paranormal. Estamos esperando o nosso Prontinho. produtor voltar. Enquanto ele não volta, Kátia Gaia, eu quero que você responda uma carta. Qual o futuro do programa Enigmas em relação a tudo isso? É o O julgamento. julgamento, Começou bem. a lua, A lua. o eremita. Então, nós não guardamos o conhecimento, muito pelo contrário, ele tem se manifestado para o todo. Então, a carta da Lua, tudo vai acontecer muito rápido, existem fatos, existem situações, existem pessoas que estão agregando e tomando conhecimento deste trabalho. Então, pelo programa, as coisas evoluem muito. E o julgamento é a ética, lembra que eu te falei? Com certeza. E a carta do eremita não é compartilhar conhecimento? Compartilhar. Não fique na caverna, mostre. E é o que você É faz. a lei do compartilhamento. E a lua, sempre novidades, né? Porque em cada semana tem uma novidade. Ah, e aqui é assim, né? O Enigmas, com a diversidade de escritores, de artistas, de entrevistados, ele vem para diminuir as diferenças, para construir e derrubar, construir, na realidade, um mundo melhor e derrubar com toda essa hipocrisia que existe no planeta Terra. É verdade. Então, as pessoas que vêm aqui no Enigmas, elas são muito corajosas, porque elas dão o seu melhor. Kátia Gaia, lê somente as mensagens que eu quero voltar aos contos, hein? Então, o pessoal está pedindo para ele contar mais um, olha aí. Olha, então, vamos aos contos suaves. Ele deixou o povo muito Oriçado, aqui, assim. oriçados.
Contam pra gente, Flávio. Bom, deixa eu só comentar algo interessante, né? Que esse conto, esse livro, ele vai abordar ele parte da periferia para o centro, né? Em países ricos, periferia é sinônimo de riqueza, de bem-estar, de família. São Paulo, periferia é sinônimo de exclusão. Eu vim de lá da periferia, hoje moro ainda na periferia, só que aqui mais no Jaguaré, né? Enfim, por razões das mais diversas, mas o fato é que, então ele partiu da periferia e foi entrando, né, na região central de São Paulo, né? Cito aqui Morumbi, um trecho, tem um conto chamado A História, de um rapaz de família tradicional, riquíssimo, que vive de herança, das mais abastadas possíveis. Imagina uma pessoa rica, daquele, enfim, rico de séculos, né? E que a fortuna dele, enquanto houver mundo, haverá fortuna dele. Aquele tipo de pessoas que muita grana e por aí vai para a eternidade. E só que ele tem um sofrimento constante, que é a ausência do amor. A ausência, que é o nome do conto, chama-se A História, né? E aí eu remeti muito também a um filósofo chamado Hegel, né? Friedrich Hegel, que ele tem um conceito de história bem interessante. Então esse rapaz que mora num apartamento de 300 metros quadrados, nos Jardins, ele está beirando os seus 50 anos, por uma desilusão amorosa, né? Aos 20 e poucos anos, ele se isolou do mundo e só vive da fortuna, da riqueza da família, né? E ele se apaixonou por uma jovem que morava na periferia, em Capão Redondo, só que, no fundo, depois ela virou prostituta, mas ele vai passar a vida inteira, né, com essa ausência, né? Ou seja, o dinheiro você pode comprar absolutamente tudo que for material, pode mandar buscar tudo que for material, mas o dinheiro, muito raramente, você entra na verdade da pessoa e faz aquela verdade ser absoluta, compartilhar verdades, né? Você pode comprar um amor, mas você não está comprando a verdade do amor. O nome desse conto é História. Ele é bem interessante. Há pessoas que gostam. É um dos meus preferidos, né? Acaba sendo por algumas razões. E o primeiro conto, né? Enfim, então, voltando, vai falar da periferia, mas vai abordar todos os sentimentos humanos, né? Que estão aqui, né? Você vê, um conto que vai falar sobre amor, desilusão, sobre exclusão social e sobre riqueza, né? Que ele fala muito legal, bem. Né? Que ele fala que ele pode comprar o que ele quiser, o momento que ele quiser, mas existe essa ausência, né? Ausência do amor verdade. para preencher. O amor é uma coisa que você não compra, você dá assim, de forma gratuita, espontânea, né, Kátia Gaia? Incondicionalmente. Incondicionalmente, ou você não consegue, não é verdade, Kátia? Flávio, o pessoal está pedindo de novo seu telefone. Ah, claro. Ó, o meu telefone é 11 99620 1529, né? 99620 1529. E o livro Contos Suaves, ele não está sendo vendido em livrarias, né? Porque foi uma autopublicação, com muito sacrifício, com muito carinho, com muito cuidado literário, porque apesar de tudo, né? Falo sobre temas dos mais diversos, mas o cuidado com a palavra aqui foi assim, a palavra era meu garimpo. Então eu pensava em cada palavra para tentar traduzir literariamente, estilisticamente, cada pensamento. Então é uma coisa bem, bem interessante. Muito Olha, é interessante bom. porque a palavra é muito importante. Porque lá na Bíblia diz assim, e o verbo se faz carne. Então tudo que nós falarmos e depois pensarmos, a gente materializa, né? É muito importante, eu acho muito importante o que ele disse, porque assim, muitas pessoas escrevem um monte de asneiras em seus livros e vendem a beça, e elas não incentivam as pessoas a serem melhor. Eu tenho certeza que esses contos, eles vão incentivar você a ser melhor e a tomar como exemplo de vida também, né? Ter uma autossuperação de qualquer problema, pelo que eu entendi aqui. É isso, Flávio? Com certeza, exatamente. Ô, Flávio, você está no Facebook? Estou no Facebook também. Estava num dilema em sair do Facebook, por N razões também, que acaba me sugando muito. Eu preciso escrever um outro livro, já comecei, agora um romance com mais fôlego, né? Um romance bem mais abrangente. E hoje eu tinha tomado a decisão de sair do Facebook. Aí você está hoje aqui na TV Facebook, resolveu não sair mais. Pois Que contradição. Contradição ou... Uma resposta. Uma resposta. Sendo uma pessoa de muita fé, eu acredito assim que Deus ele acaba vai guiando para cá, vai guiando para lá. Com certeza. E ele utiliza das pessoas mais impossíveis para nos trazer luz. Isso com certeza. Isso eu não tenho dúvidas. Às vezes, aquela pessoa, gente, que ele está falando aqui, que saiu da tua vida,
foi a resposta às suas preces. Lá está no Facebook. Livrai-me de todo mal, amém. Amém. Você pede, a hora que livra, você fica bravo? Não, deixa Exatamente. embora, gente. Deixa embora. Outras pessoas chegam. Canta para subir. Outras pessoas vêm. E olha, isso é legal, sabe? Esse aprendizado. E quando você não aprende, Deus te coloca um novo cenário até que você aprenda. Porque, afinal de contas, estamos todos aqui para ser aprendizes. E para aprender, né, Kátia Gaia? É verdade. E eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que gostam muito de tarô. Não se viciem, nem se fanatizem. E também não se deixe conduzir diariamente só pelas cartas. Promova ação na sua vida. Como você estava dizendo, Cris, palavras. Nós temos que ter um senso comum. Nem tudo o que falamos é fato. Pode ser a minha verdade diferente da sua. Aquilo que é bom para você pode não ser para mim. Então se conduza através do questionamento, lucidez e principalmente pela espiritualidade maior que você tem. Então nem sempre o outro tem a solução do seu problema. Eu posso te orientar, mas eu não vou fazer por você. É isso aí. Até porque você é o único capaz de trilhar o seu caminho. O seu caminho é único e atípico. E quem te colocou aqui espera que aquele 1%, porque 99% o cara do alto já fez, né, Kátia? Ele deu tudo para nós aqui no planeta. E nós estamos fazendo o quê? Pousando como uma espécie de vírus, destruindo, matando, desorganizando. A nossa função aqui no planeta, gente, é cuidar das coisas que Deus colocou no nosso caminho e também olhar para o carinho dessas coisas. E a gente costuma não olhar com carinho para as coisas que Deus colocou no nosso caminho. E quando a gente não olha com carinho, Ele confisca, viu, gente? Ele confisca. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido a pauta. Kátia, seu telefone novamente para quem quiser. É o 3482-6381 e 99118-5320. Ou através do Facebook, você pode me contatar, ou pelo meu site, que é o www.soldegaia.gex.com.br. E lembrando que amanhã nós temos programa na TV Mundi. Então, Kátia, fala os horários. Todas as terças e quintas, em vários horários. Terças-feiras, 9h30, 15h30, 21h30 e 3h30 da manhã. Na quinta, às 6 horas da manhã, às 10, às 16 e às 22. São e em vários reprises horários, né? na grade flutuante. E aqui, toda semana, ao vivo, né, Cris? Ao vivo com os nossos maravilhosos entrevistados. Flávio, sua mensagem final, rapidinha para o nosso internauta. Muito obrigado, agradeço bastante de coração a presença, foi uma honra. E assim, tamo junto. É isso aí, porque o mundo, gente, o mundo aqui no Enigmas não é dos espertos. O mundo aqui é dos espertos. Para frente, Brasil. Enigmas está com você amanhã nessa paralisação, apoiando esse movimento pacífico, mas consciente de que a gente pode causar mudança através da nossa inteligência e do nosso amor. Só coração e mente unido que vão mudar esse planeta, hein, gente? E para melhor. Vamos que vamos, né, Kátia? Até a próxima. Até o próximo Enigma, gente. Um abraço aí, Suzana, da Rádio ESL do Rio Grande do Sul. Beijos, beijos. Tchau.